professora? Bom dia a todos. Queria agradecer a presença de todo mundo, da banca. Meu nome é Brunier e a minha colega de trabalho é a Vanessa. E o nosso tema do trabalho de conclusão de curso foi a atuação educativa do enfermeiro quanto às expectativas das gestantes em relação à maternidade. Então, a gestante ela sofre muitas alterações fisiológicas durante a maternidade, durante o processo de gestação. Por exemplo, o aumento do estrogênio e a baixa da testosterona deixa os fios do cabelo mais resistentes e diminui muito a queda. O volume de sangue ele pode aumentar até 50% para suprir as necessidades do feto e da mãe. As mamas elas podem crescer até 3 vezes mais do que o tamanho normal pela proliferação das glândulas mamárias. O útero ele passa de aproximadamente 90 centímetros cúbicos para 1000 centímetros cúbicos para poder acomodar o feto, e a mãe ganha em média de 12 a 14 quilos durante a gestação. Durante também a gestação pode acontecer o estiramento da pele e acontece às vezes de romper a fibra da derme, causando as temíveis estrias que ninguém gosta. A progesterona, ela auxilia na retenção, auxilia na retenção de líquido. E como o útero cresce e ele comprime a veia cava, o retorno venoso já fica mais dificultado, acontecendo de causar bastante edema nos membros inferiores. Os órgãos internos, eles sofrem um rearranjo pelo crescimento uterino. Ali na primeira foto a gente pode ver como eles ficam sem a mulher estar grávida, e embaixo, durante a gestação, o que acontece com os órgãos internos. A bexiga, por exemplo, ela perde bastante seu volume, e daí a mulher tem necessidade de ir no banheiro muitas vezes. Essas tantas mudanças, elas acarretam em questionamentos. Cada mulher, ela tem a sua particularidade, e é muito importante a gente ouvir essa mulher para poder sanar as dúvidas dela. Duarte e Andrade, em seu estudo, eles reforçam essa importância da habilidade de ouvir as dúvidas e ansiedades da mulher. E é no pré-natal que a gente tem essa oportunidade de melhor orientá-las. Durante o pré-natal, a gente tem que se preocupar também com ações educativas de promoção e prevenção à saúde, para poder trazer uma tranquilidade para essa gestante durante todo o período da gestação. Um jeito bem interessante de poder orientar essa mulher, de criar um vínculo com ela, é fazendo, por exemplo, rodas de gestantes. Porque essa troca de vivência entre o profissional da saúde e a gestante, ou entre a gestante e outras gestantes, ele facilita muito o entendimento delas sobre o processo inteiro gestacional e traz mais confiança nela para poder trazer as suas dúvidas para a gente poder ajudá-la. Segundo o manual do Ministério da Saúde sobre o pré-natal, ele diz que essa possibilidade de intercâmbio de experiências e conhecimento é considerada a melhor forma de promover a compreensão do processo de gestação pela mulher. Sendo assim, a nossa questão norteadora ela é como o enfermeiro atua diante dessas dúvidas apresentadas pelas gestantes durante o pré-natal. E a gente acredita que estudos dessa natureza vão contribuir para que o enfermeiro se prepare, munido de conhecimento específico para melhor atender essa população usuária do pré-natal. Então, nosso objetivo é conhecer a atuação educativa do enfermeiro quanto às expectativas da gestante em relação à maternidade. Metodologia. Então, nosso estudo trata-se de um estudo bibliográfico do tipo exploratório com abordagem quantitativa. O nosso estudo foi desenvolvido a partir de artigos originais, de revisão, dissertações, mestrados e livros relacionados ao tema, a partir da base de dados Medline, Cielo, BVS e Birene. Então, os escritores utilizados foram enfermeiros, gestantes, pré-natal, educação e saúde. Então, os critérios de inclusão utilizados no estudo foram artigos publicados de 2009 a 2014, em português, e que contemplassem os escritores citados anteriormente. Então, foram encontrados 17 artigos após uma busca online, e seguida para uma leitura mais detalhada, nós continuamos apenas com 14. Então, para uma melhor avaliação desses artigos, nós elaboramos 2 quadros. O primeiro quadro é composto pelo título, ano, autores e revista publicada. O segundo quadro é composto pela metodologia, objetivo e resultados encontrados. Então, aqui nós apresentamos o quadro 1, onde os artigos estão enumerados e organizados por ano de publicação. Então, após essa análise dos 14 artigos, nós relacionamos 3 categorias e passando então aos nossos resultados. A primeira categoria que a gente chegou foi as percepções das gestantes quanto às suas expectativas.
Nessa categoria, nós encontramos 4 trabalhos, 3 artigos e uma cartilha educativa, que levantaram essas percepções das gestantes. Santos, e colaboradores no seu estudo, ele relatou que as gestantes sentiram necessidade de informações sobre mudanças fisiológicas no corpo como um todo. A gente já trouxe 2 falas das gestantes que tem no estudo dele. A G6 disse: sinto umas coisas esquisitas, meu peito fica formigando e eu não sei o que é. Meu rosto está cheio de mancha, eu fico com medo de não saírem depois que eu tiver bebê. A G10 diz: aí gostaria de saber as coisas que estão acontecendo dentro de mim. Fico imaginando como tudo deve estar apertadinho aqui dentro. Nesse mesmo estudo, ele também relata que as gestantes demonstraram querer aprender sobre alimentação saudável, aumento de ingesta hídrica, táticas de exercícios físicos e preparo para o parto e cuidados com o bebê em geral. Outro trabalho que a gente encontrou foi esse da Reberte e de mais escritoras, que elas produziram uma cartilha educativa depois de terem realizado várias rodas de gestantes. Elas selecionaram as principais dúvidas que surgiram nas rodas e elas fizeram uma cartilha explanando essas dúvidas. E as dúvidas que apareceram foram: estou me sentindo com o intestino preso. O que devo fazer para melhorar isso? O que é linha negra? Para que serve? É normal o útero contrair durante a gravidez? Lugares barulhentos prejudicam o bebê? Onde a placenta fica presa? É comum aparecer corrimento da gravidez? Pode fazer sexo durante a gravidez? Quando a bolsa estourar, quanto tempo eu tenho para ir ao hospital? Como é a dor? O que tem que acontecer para o parto ser cesárea? O toque é para ver a dilatação? Posso dar leite para outro bebê? Outro trabalho também que a gente encontrou que traz os questionamentos da gestante foi de Barreto e Oliveira, que eles pegaram todas as expectativas que elas levantaram e agruparam em subcategorias, que foram ansiedade e nervoso, filho saudável, parto tranquilo e preparação para exercer a maternidade. Agora que a gente conseguiu comprovar que elas levantam muitas dúvidas, a gente passa para a nossa segunda categoria, que é a atuação educativa do enfermeiro no pré-natal. A gente vê o que ele faz perante essas dúvidas. Então, Souza, em seu estudo, ele destacou que é essencial a presença do enfermeiro durante no pré-natal, mas ele também relata que o profissional da enfermagem, a sociedade não conhece a competência dele para fazer as consultas pré-natais ou para trabalhar no pré-natal. Ele até diz num relato do estudo dele que ele fala: a enfermagem tem um papel fundamental amparado por lei federal do exercício profissional para realizar atendimento pré-natal e gestação de baixo risco. E, portanto, deve aproveitar o ensejo e apresentar-se à sociedade, que ainda desconhece a competência desse profissional para esta prática, e desenvolver no âmbito da assistência de enfermagem um pré-natal holístico e humanizado, envolvido com a promoção à saúde materna e infantil. Outro estudo que a gente achou também nessa categoria foi o de Duarte e de mais colaboradores, que no estudo dele ele identificou que as gestantes apresentaram muitas dúvidas. Então ele chegou à conclusão de que ou não estavam acontecendo ações educativas, ou essas ações educativas não estavam sendo efetivas. E fica uma lacuna nesse serviço prestado para as gestantes, né? No texto dele ele diz: as lacunas deixadas pelo Serviço Público de Saúde voltado a essa parcela da população podem ser supridas pela equipe de enfermagem por meio da atuação nas atividades educativas, como recomendado pelo Ministério da Saúde. Então, dando continuidade à segunda categoria, no artigo apresentado por Quilo, ele pode-se observar a importância do profissional enfermeiro em estimular o diálogo durante as consultas ou encontros do pré-natal, para que dessa maneira as gestantes interfiram e tragam suas dúvidas e demais informações sobre a gestação, como podemos observar nas falas a seguir. Cabe ao enfermeiro ficar atento para interpretar a percepção que a gestante tem com relação à sua maternidade no ambiente familiar, nas mudanças físicas, psicológicas e sociais que isso se gera. Já Castelli e colaboradores, em seu estudo relacionado ao aleitamento materno, destaca-se a necessidade de ouvir as gestantes no pré-natal, conscientizá-las sobre a amamentação, para que dessa maneira ela se sinta mais segura e incentivada diante de suas dúvidas. Então, para finalizar essa segunda categoria, é relevante a realização de ações educativas para que se promova uma gestação saudável tanto para a mãe quanto para o bebê. No entanto, a gente observa que os enfermeiros, apesar de serem os profissionais principais para a realização dessas ações, ainda existem falhas e isso ocorre com muita pouca frequência. Então, aqui nós apresentamos a terceira e última categoria, reflexões para a melhoria da educação e saúde realizada pelo enfermeiro no pré-natal. Então, nessa categoria nós utilizamos 8 artigos dos 14 selecionados.
Ribeiro relata que a melhor maneira de extrair informações durante o pré-natal é através de chamadas rodas de gestantes, grupos de gestantes ou oficina de gestantes, onde as mesmas se sentem mais confiantes para poder expor os seus medos e inquietações. Ainda sobre Ribeiro, em determinados momentos elas relataram que o seu pré-natal se limitava apenas à realização do exame físico e verificação das demais medidas. Dessa forma, assumindo o papel apenas de ouvinte, só consulta normal, me ensinava a medir e pesar. Segundo os Zampieri e colaboradores, as gestantes apreciam essa atenção oferecida pelos profissionais de saúde, como podemos observar nas falas a seguir. Foi através do grupo que percebi a gravidez como uma experiência natural, que pode ser encarada com tranquilidade. Permitiu ampliar o conhecimento acerca da gestante, compartilhar dúvidas, inquietações, ansiedades com grupos e, assim, através dessa vivência, viver essa nova experiência com maior tranquilidade e prazer. Então, já no estudo de Souza e colaboradores, foi possível evidenciar a importância dessas ações educativas como uma maneira de prevenir doenças e estar adquirindo novos conhecimentos sobre os cuidados com o recém-nascido. Para mim, eu acho que é muito importante estar me preparando para o nascimento do bebê, tanto durante a gestação para prevenir doenças e outras coisas, como para saber como cuidar do bebê depois, porque vou precisar de muita atenção. Eu acho que seria importante ter essas atividades educativas em todas as unidades, porque depois tem gente que sofre por não ter tido essas orientações. Então, Cremonese e colaboradores, ele considera que o pré-natal e o nascimento são momentos mais importantes da vida da mulher. Dessa maneira, o profissional que estiver atuando no momento deve manter a sua postura de educador e compartilhar saberes e demais conhecimentos. Para finalizar essa terceira categoria, então, diante desses relatos apresentados, foi possível observar a importância que as gestantes dão ao atendimento qualificado do enfermeiro. Devido às grandes transformações do período gestacional, é necessário que haja educação em saúde, por se tratar de uma etapa de grandes novidades, onde muitas orientações básicas passam despercebidas. Considerações finais. Então, foi possível observar a existência de falhas no atendimento quando se trata de solucionar dúvidas relacionadas à gestação. Então, o enfermeiro deve mudar o seu olhar dentro das unidades de saúde, pois deixa de atuar com projetos de promoção de saúde, projetos esses destacados entre os acadêmicos e recém-formados, para se preocupar apenas com metas e indicadores. Então, uma consequência da ausência da procura da assistência é a falta de atenção que os profissionais dão ao atendimento com as gestantes, e dessa maneira, as gestantes que apresentam dúvidas, medos e inquietações não conseguem ser ouvidas pelos enfermeiros. Então, ouvir tem que fazer parte dos cuidados no pré-natal, pois assim o atendimento à necessidade da gestante é maior, e distinto para cada mãe. É mais nítido e rico o acompanhamento, favorecendo o bem-estar da mulher para uma gestação saudável. Aqui são as nossas referências. Obrigada. Minha irmã. Vai, Ju, fala. Minha namorada. Sua mulher. Tá prestando. Vou chamar a nota. É aquele que vai dar a nota pra eles. Então agora nós passamos para a audição, né? Vamos ouvir. Agradecemos a presença das professoras convidadas, né? Professora Tatiane, professora Giovana. E agora passamos a fala de vocês. Então, meninas, professora Marília, meus parabéns. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer muito grande, né, ler sobre uma área da qual eu me identifico muito, né. A gente lê até mais feliz, né, quando é algo que a gente gosta. E o trabalho de vocês foi muito gostoso de ler. Eu fui lendo rapidinho, assim, o trabalho, né, não tive muitos problemas, assim. Realmente a questão do pré-natal, eu acho que falha, muito falha, né? As mães saem com muito mais dúvidas do que qualquer outra coisa, né, do que esclarecidas.
Eu acho que falta mesmo essa sensibilização dos profissionais de saúde como geral, né, que atendem, principalmente nós que fazemos consulta, né. Isso foi uma das coisinhas que eu senti falta na introdução, né. Mas só para deixar mais rico, assim, que a gente tem o protocolo Mãe Paranaense, Mãe Curitibana, né, que falam quantas consultas quantas consultas de pré-natal ela precisa fazer, inclusive essas consultas podem ser feitas pelo enfermeiro, uma a cada trimestre. Somos nós que fazemos a vinculação dessa gestante, né, no programa. Então, assim, somos nós que pedimos os primeiros exames, somos nós que entramos em contato de imediato com essa gestante, né? E ela já chega com as alterações do primeiro trimestre, já chega cheia de dúvidas. Então, esse é um momento muito rico. O momento da vinculação dela no programa é muito rico. É algo que a gente pode fazer com que essa mulher saia mais tranquila, porque é um momento de vulnerabilidade. Então, o papel do enfermeiro é crucial, né, nesse período, né? Vamos lá. Na metodologia, tenho poucas considerações, né, professora Maria, assim, tá tudo escrito também, que não cabe aqui ficar falando, são coisas muito pequenas, né. Quanto ao descritor, eu acho que só vocês se confundiram, porque o descritor é enfermagem, não enfermeiro, né, tá, mas está aqui também. O quadro, nossa, tá muito bem feito, não, né, às vezes a gente sabe que desconfigura, mas está perfeito, está redondo, né, fizeram um quadro lindo, lindo mesmo, né, de metodologia, objetivo, conclusão, a data, está perfeito o quadro de vocês. Eu não tenho nem fiz, o que tem rabiscado foi, porque eu fui lendo e vou rabiscando, mas não são considerações, tá? O resultado da discussão, gostei bastante da forma como vocês categorizaram, fizeram as categorias, acho que deu uma ordem, deu uma sequência, né, deu uma lógica para o trabalho. E eu fui lendo, né, as falas, assim, eu falo, ai meu Deus, né, poxa vida, eu queria voltar nessa mãe e explicar para ela, tadinha, né, mas, né, acontece, infelizmente. Eu acho que o trabalho de vocês veio trazer essa importância até para os alunos que estão aqui, para eles realmente sentirem, né, que às vezes a gente passa pelos estágios, né, vê isso, mas não tem a consciência do quão é importante, do quanto a gente pode fazer diferença para essa mulher na gestação, né. Eu até aconselho, eu sei que um dos autores citou a lei do exercício profissional, mas eu acho que vale a pena vocês pegarem a referência, né, da lei 7.498 de 1986, que no artigo 11, né, no artigo 11, no item G desse artigo, traz a assistência de enfermagem gestante, parturiente, puérpera, né. Então, acho importante para dar mais consistência ao trabalho, né. Vamos lá. Tem uma parte, né, dos grupos de gestantes, eu acho assim que é muito importante, né, porque é um momento de desconstruir mitos para construir o conhecimento, né, porque elas chegam cheias de mito. A gestante, ela sofre muita influência, né, do meio que ela vive, da cultura, né, e até ontem, na palestra que a gente estava lá no HT, a gente discutiu muito isso, né, desde que não cause um problema à gestante, ao recém-nascido, tudo bem. A partir do momento que esse mito, essa cultura começa a influenciar e colocar em risco, aí a gente entra, né, com a educação, em saúde e tudo mais. É claro que a maioria das unidades enfrenta problema em realizar grupos, mas existem unidades, até a qual eu participei, né, por indicação da Marie, que foi assim sensacional. Foi uma das unidades que eu acho que mais funciona o grupo de gestante. Então, assim, claro que a maioria não funciona, mas existem aquelas que funcionam, né? E a gente tem que tomar essas como exemplo e reproduzir o conhecimento e a metodologia que elas utilizaram. Claro que a cada grupo realizado, as enfermeiras se desdobram muito, muito, mas é possível, né? Então, isso é uma das coisas até que eu coloquei aqui, para a gente tentar reescrever nas considerações finais, porque, assim, tem, acho que muita coisa que foi enfatizada e generalizada.
E eu acho que não é bem assim, né? É claro que a gente tem mais situações negativas do que positivas, mas tem as positivas, né? Então eu só circulei aqui e coloquei uma forma de a gente tentar reescrever para não tentar generalizar, né? Porque tem enfermeiros comprometidos, tem enfermeiros que conseguem, né? E eu acredito que vocês vão ser uma delas, né? Tenho muita certeza disso. Então, realmente, né, os trabalhos de saúde da mulher me deixam muito felizes, eu fico ali brilhando quando eu vejo, né, as alunas apresentando, assim, eu acho muito bonito, é bom que a gente consegue sensibilizar, né, e vocês, com certeza, eu acho que eu consegui deixar uma sementinha aí dentro, né, e assim, parabéns para vocês são meninas excelentes, eu tenho um carinho muito grande, a gente até estava comentando, né, a professora Maria Elisa elogiou muito vocês são meninas muito educadas, comprometidas, estudiosas, então é só elogio mesmo, meus parabéns, né, e muito sucesso na caminhada, na jornada de vocês que está começando agora. Obrigada, meninas, pelo convite, obrigada, professora Maria, também, pela indicação da banca. Eu vou discordar um pouco da professora Tati, ela vai brigar comigo, mas eu acho que os enfermeiros têm mais questões positivas do que negativas, né, Tati? Acho que você na hora ali de falar. E que o negativo, ele fica muito evidente, né? A gente valoriza muito a questão, não que nós valorizamos, mas é o que salta aos olhos, mas eu acho que o nosso trabalho, ele é muito positivo. Ou eu tenho uma visão muito sonhar romântica da coisa, talvez, né? Mas eu sempre digo, a gente acerta mais do que erra. Só que, claro, que os erros, eles não são só mais evidentes, mas mais graves, podem comprometer muita gente. Mas acho que a gente mais acerta do que erra. Mas é uma visão pessoal, que cada um tem o seu ponto de vista, né? Mas então, meninas, parabéns pela temática. A professora Marli cansou de ler de saúde da mulher, né? Só a saúde da mulher com você, né? Só gestante e puérpera, né? Só as horas não fizeram vacina. Mas é essa questão da sensibilização que vocês têm, que a turma teve, que eu acredito que é o que está refletindo agora no momento do PCC. Então, mais uma vez, parabéns pela temática e vamos ao trabalho. Bom, concordo também com a Tati, ele teve uma sequência, até anotei aqui que a introdução de vocês teve uma sequência lógica, isso é bem bacana na hora de ler, a gente começa a ler primeiro pela questão das mudanças do corpo, aí vocês vêm para um outro tema, então vocês vêm amarrando um tema no outro, isso foi muito importante na introdução, para facilitar a leitura, para que ela ficasse mais limpa, né? Dos aspectos que a professora Tatiana pediu para acrescentar, que é com relação ao programa Mãe Curitibana, e eu só queria ressaltar que dentro do programa Mãe Curitibana, a mãe faz visita à maternidade de referência, né? E isso é uma das questões que ameniza, faz. Uma das questões que ameniza um pouco a expectativa dela. Ela existe, só para esclarecer, existe a visita aberta, as unidades de saúde, elas fretam um ônibus, a Secretaria de Saúde, ela fornece um ônibus que leva todas as gestantes daquela unidade, num dia específico do mês, cada unidade tem um dia da semana, um dia específico no mês, para levar as gestantes até essa maternidade para conhecer. É claro que uma não vai, por conta dos seus afazeres domésticos, né? Suas atividades de vida, mas a visita, ela existe, tá? Isso acho que é um ponto que é importante ressaltar, né? Que ajuda muito na expectativa. Bom, ainda na introdução, eu não vi a questão norteadora no final da introdução. Vocês apresentaram, mas não está no final da introdução, né? Só acrescentar aqui, tá? E dentro da metodologia, também está bem escritinha, mas vocês colocaram que vocês verificaram artigos de todos os aspectos. E dissertações de mestrado, mas não tem dissertação de mestrado no resultado de vocês. Só pesquisou, mas não utilizou. Tá bom. Não, entendi. Entendi, tá ótimo. Então. E eu faço a mesma sugestão das meninas, que é colocar o quadro 1 dentro dos resultados, porque ele está dentro da metodologia, né? E o outro quadro como apêndice, mas ali também é a critério do orientador, ver o que vocês vão conversar, o que vocês acham ser pertinente ou não. Aí nos resultados de discussão, meninas, a primeira categoria, percepção das gestantes quanto às suas expectativas. Eu sugeri até um outro título,
mas aí vocês também avaliam. Porque elas trouxeram, elas têm as expectativas, mas elas também, nas leituras aqui, elas têm anseio por informações, não é? Desejo de saber. Então eu coloquei até assim, ó, expectativa / anseios, expectativas, anseios por informações e orientações, alguma coisa nesse aspecto, porque foi bastante evidenciado nessa categoria a necessidade que elas têm de conhecer, de esclarecer suas dúvidas, né? Então eu acho que vale a pena repensar. E sempre também dizer quantos artigos disseram isso, quantos artigos disseram que elas têm expectativa, quantos artigos... Mas vocês colocaram sim, né? Apenas 3 artigos e uma cartilha apresentou as percepções das gestantes. Mas quais percepções? Fazer um resumo no início da categoria. As percepções foram X, Y, SS, apareceram em tantos artigos, né? Os medos foram esses e aqueles, tá? Só para clarear na hora da leitura, tá bom? A mesma coisa na segunda categoria e na terceira também. Nas considerações finais, eu também senti falta de remeter um pouquinho ao objetivo, trazendo essas percepções das mulheres aqui de uma forma reflexiva, de uma forma sucinta, tá? E como que está a atuação do enfermeiro nesse processo. Vocês colocam também bastante breve, de forma bastante breve, mas escrever um pouco a atuação do enfermeiro nesse processo. Que ele não vem atuando, que ele vem atuando, mas claro, sempre sugerindo, né? A gente não pode afirmar por ser uma revisão de literatura, mas sempre sugerindo como que está sendo essa atuação, o que os artigos vêm dizendo sobre a atuação desse enfermeiro no quesito, né, da educação e saúde voltada para a gestante, para atender as expectativas dela em relação ao processo de maternidade. É isso mesmo, mas meus parabéns pelo trabalho, muito bem escrito. Parabéns, né? A gente fica muito feliz quando vê vocês assim se apresentando de uma forma tão madura, de uma forma tão... uma apresentação limpa, clara, né? Então a gente fica muito feliz com o resultado de vocês. Então, parabéns pelo trabalho, pela busca, né? Pelo desejo de fazer sempre melhor, sempre se preocupando em fazer melhor, né? Vai mudar aqui, vai mudar ali. Então, eu acho que isso é, inclusive, característica de vocês, né? Então, o trabalho, essa questão da temática, a gente, que a Tati apresentou uma colocação e a Giovana disse que também não é tão assim, né? Mas o que a gente percebe que acontece, na realidade, pelo menos nas unidades onde a gente vai, né? Por conta de tanto trabalho que a enfermeira tem, trabalho administrativo, inclusive, né? Ela acaba deixando de realizar as oficinas de gestante, né? Inclusive, lá acontece como iniciativa da enfermeira. Né? Então, aí entra também um aspecto da enfermeira. Será que ela tem tempo? Ela tem que arrumar tempo para isso. Porque ela é enfermeira para cuidar de paciente, dá para ficar cuidando, escrevendo papel. Não é isso? Ela vai ter que fazer isso também, porque isso faz parte do papel dela. Mas primeiro é o cuidado. Ela existe por causa do cuidado. Então, essa é a preocupação que a gente tem. E nesse exemplo que a Tati usou, foi justamente uma unidade que deixou de ter oficina de gestante e deixou de ter, muitas aqui em Curitiba deixaram de ter oficina de gestante, e elas acontecem por conta dos alunos que estão lá fazendo estágio, das parcerias com as universidades, porque o aluno sai preocupado com a educação e saúde, não é? Então, a gente faz isso na saúde coletiva, a gente faz isso na saúde da mulher, né? E depois esquece, porque daí é engolido, né, pela demanda, pelo fluxo, e as coisas acabam ficando para trás, esquecidas. Então, foi uma iniciativa, inclusive, de uma técnica de enfermagem, né, que está fazendo faculdade de enfermagem. Numa unidade, ela sentiu que faltava as oficinas de gestante. Então, pediu que eu indicasse alguém, eu indiquei a Tati, foi lá e foi maravilhoso. Para a Tati, para todo mundo, e principalmente para as mulheres, né? Para as gestantes. Então, a gente percebe no dia a dia o quanto isso faz falta por conta desses desejos, essa busca que a mulher tem pelo conhecimento.
E elas vão ler muito, elas vão para a internet, mas muitas vezes a dúvida permanece. E o risco de não ter alguém que esclareça é a interpretação que ela vai fazer daquilo que ela lê na internet, né? Que pode ser prejudicial para ela. Então, essa temática eu acho assim, extremamente forte, né? Tem que ser trabalhado. Então, a gente cai novamente no papel do enfermeiro como educador. Isso tem que estar intrínseco no enfermeiro, né? A educação e saúde tem que estar dentro de você, enfermeiro. Não tem outra forma. Então, isso foi reforçado, né? Então, eu fiquei muito feliz com esse trabalho também. Parabenizo por vocês terem buscado essa temática. E aquilo, né? Eu acho que é reflexo de como a professora Tatiane desenvolveu com vocês a disciplina Saúde da Mulher. Não pode ser, porque tudo é Saúde da Mulher. Então, acho que a Tati conseguiu. Ela é tão apaixonada pela temática, pela saúde da mulher, que ela consegue, né, contagiar as pessoas. É sim, com certeza. Mas porque isso é natural, né? Quando você é apaixonado por alguma coisa, você contamina as pessoas, né? Contagia. Eu acho que foi isso que você fez. Tão bonitinha, porque todo mundo queria falar sobre saúde da mulher, né? Então, foi muito legal, parabéns, estou muito feliz e que Deus abençoe o caminhar de vocês aí, tá? E quero ouvir muito falar de vocês, tá bom? Beijo grande. Agora, os agradecimentos. Vou aproveitar para falar, né, porque esse trabalho é realmente fruto da sementinha que a Giovana, no segundo ano, a gente fez uma oficina de gestante, daí a gente já começou a se apaixonar pela depois do terceiro ano, né, a professora Tati, daí a gente se apaixonou mais ainda, e esse trabalho é realmente fruto da sementinha que vocês plantaram. Obrigada. Eu não sei se a gente vai conseguir agradecer, mas a gente queria agradecer a nossa família que está aqui presente hoje. Eu queria agradecer muito também a Vanessa, porque a gente foi muito natural, assim, a nossa dupla, né? A gente não planejou, foi muito natural acontecer. E a gente está, durante os 4 anos, sempre junto, né? A gente nem percebe. Quando a gente vai ver as fotos pra fora, eu falei, Vanessa, a gente está, tipo, muito tempo, sabe? Assim, acompanhando os estágios, então foi muito legal a gente fazer dupla, foi muito bem. A gente nem brigava, nem discutia, nem nada. E a nossa família sempre apoiando ao nosso redor, foi muito importante. Obrigada por tudo.